Olá, queridos. Eu gostaria de estar aqui fazendo um complemento àquele vídeo que eu gravei anteriormente, que foi falado sobre a questão da religião pura e sem mácula, que fala em Tiago capítulo 1, verso 27, que diz assim, que a religião pura e sem mácula é esta, dois pontos: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e viver sim incontaminado desse mundo. Quando eu faço essas duas coisas, eu estou praticando a verdadeira religião que Deus ele se agrada. E eu aqui meditando essa noite, eu encontrei um complemento, meditando aqui na minha mente, eu lembrei de uma palavra que fica em Isaías capítulo 1, verso do 11 até o 17 apenas, eu vou ler aqui. Espero ser breve, para não ser muito cansativo. Olha o que diz, de que me serve? Isso aqui é Deus falando, tá? Deus está falando para um povo religioso, porque geralmente é assim, amados, nós temos na nossa mente, nós aprendemos desde pequenos que o termo religioso, ele é muito bom, e realmente ele é muito bom. Como eu já disse em alguns outros vídeos, o termo da palavra religião, a palavra religião, o termo deriva-se do latim religare. O que significa religare? Religare significa religar o homem a Deus. No início, quando o homem ele cai, Adão e Eva, eles caem no jardim do Éden, surge-se essa palavra. Para quê? Para religar o homem a Deus. Mas nos dias atuais, o que essa palavra muitas vezes ela faz? Ao invés dela nos ligar a Deus, ela nos afasta de Deus. Justamente por causa que nós invertemos os papéis, nós invertemos os princípios. Aquilo que Deus ele quer que nós façamos de fato, nós não fazemos, e aquilo que Deus não quer que nós façamos, nós o fazemos. Então essa palavra ela perdeu muito o seu valor ao decorrer do tempo. Então, para um religioso, muitas das vezes, explicando aqui, muitas das vezes para ele o ser cristão é levar uma Bíblia debaixo do braço. O ser cristão é usar um paletó debaixo de um sol de 30 graus. Por exemplo, para um religioso, eu não poderia estar aqui gravando esse vídeo, por exemplo, com a camisa regata. Por quê? Porque isso foge do padrão religioso. Por quê? Porque a pessoa que é religiosa, ela está mais interessada, por exemplo, na aparência do que, por exemplo, no conteúdo a ser absorvido. Dando um exemplo aqui para vocês. Então, olha o que diz aqui Isaías 1, 11. Deus falando, de que me serve a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Deus aqui ele está falando para um povo religioso, totalmente religioso. Esse povo ele levava o judaísmo consigo, a religião do judaísmo. Esse povo era um povo religioso. Inclusive eu gravei um vídeo, está aí no YouTube, um vídeo que eu tenho mais visualizações, mais de quase 7 mil, 8 mil visualizações, onde diz assim, o templo ele não protege o iníquo, porque as pessoas daquela época, citando lá Jeremias, que Deus mandou Jeremias ir lá na porta do templo, repreender o povo, porque o povo fazia tudo de errado, praticava maldades, e quando era, daqui a pouco estava lá no templo, falando, templo, 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 templo do Senhor, como se fosse nos dias de hoje. A pessoa faz coisa errada, pisa na bola, faz fofoca, prejudica a vida das pessoas, faz maldade, só atrasa a vida dos outros, e quando é à noite está lá na igreja dando glória a Deus, dando aleluia. Logicamente que eu não estou generalizando, mas na sua grande maioria são religiosos e não têm de fato uma comunhão com Deus. Olha o que diz, de que me serve a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Esse povo religioso sacrificava muito a Deus, muito, sacrifícios, ofertas, incenso aromáticos, convenções, por exemplo, que eram as festas solenes, que a gente vai falar aqui mais à frente. Deus, ele havia prescrito isso sim para o povo, e o povo fazia isso, mas passasse um tempo, o que aconteceu? O povo inverteu isso. O povo pensava o seguinte, eu estou fazendo isso, eu estou agradando a Deus, eu estou fazendo somente isso e estou agradando a Deus, quando na verdade não estava. Olha o que diz, de que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Deus ele fala assim, eu já estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados, nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Então uma coisa que Deus se agradava muito era dos sacrifícios, queimava-se ali os sacrifícios e aquele cheiro subia, isso era agradável às narinas de Deus. Então Deus chega a um ponto que Deus fala assim, eu já estou farto disso, eu já estou farto dessas coisas. Vamos continuar lendo, olha o que diz, quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isso de vossas mãos? Que viesseis pisar nos meus átrios. Não continueis a trazer ofertas vãs,
O incenso é para mim abominação, e as ruas novas e os sábados, aqui se retratando sobre, ele está falando sobre festas, tá? E os sábados e as convocações das assembleias, não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. Então as festas que eram tão agradáveis a Deus, agora passa a ser uma coisa repugnante. Por quê? Porque esse povo, olha o que Deus vai falar, ó, não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene, porque esse povo, eles conseguiam reunir iniquidade, maldade, aquilo que eles diziam que, por exemplo, o Vinícius aqui faz todo tipo de maldade, prejudica muitas pessoas, só faz o que não presta, aí quando é daqui a pouco está ali fazendo alguma coisa para Deus e diz o Vinícius que está agradando a Deus. Não está. Olha o que diz o versículo 14. Ó, as vossas luas novas e as vossas solenidades a minha alma odeia. Deus falando. Já me são pesadas. Já estou cansado de as sofrer. Deus falando. Ó, por isso, quando estendei as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. E ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão sujas de sangue. Claramente, obviamente, que as mãos deles literalmente não estavam sujas de sangue, né? Isso aqui Deus está falando de uma forma figurativa. Por quê? Porque esse povo aqui, ó, Deus não estava ouvindo as orações deles, inclusive escondendo os olhos das orações deles, né? Escondendo os olhos, aliás, e ainda que multipliquei as vossas orações, não os ouvirei, porque as vossas mãos estão sujas de sangue. Porque a Bíblia vai dizer lá em Isaías, também em 58, se eu não me engano, diz o seguinte, que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados, ou seja, tapados para que não possa ouvir. Mas o que faz separação entre Deus e os homens é o pecado, é a iniquidade. É o que estava fazendo separação entre esse povo e Deus. Não é porque o Vinícius limpa a igreja, não é porque o Vinícius está lá no culto, ajudando o pastor todo sábado, toda quarta, todo domingo, sei lá o dia, que o Vinícius está agradando a Deus só por causa disso, não. A partir do momento que o Vinícius faz o mal e deixa de praticar o bem, eu posso fazer tudo. Eu posso fazer tudo em relação ao templo, em relação ao pastor, que eu ainda assim não estarei agradando a Deus. Olha o que Deus ele fala aqui no 16, ó, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Então o que desagrada a Deus demais da conta, é praticar o mal. Eu posso fazer qualquer coisa, eu posso praticar qualquer dogma, eu posso seguir qualquer regra, eu posso fazer qualquer coisa, se eu não tirar o mal da minha vida, eu ainda assim estarei desagradando a Deus. Os fariseus, por exemplo, eram religiosos. Jesus certa vez falou assim para os fariseus, vem cá, como é que vocês conseguem ser mal e falar coisas boas? Vocês são religiosos. Vocês, pela aparência, vocês parecem serem bons. Vocês são como sepulcros caiados. Por fora, vocês são lindos, maravilhosos. Vocês são, aparentemente, vocês são cristãos, vocês são servos de Deus, mas por dentro de vocês estão cheios de podridão. Por quê? Porque as atitudes de vocês não demonstram aquilo que sai da boca de vocês. As suas ações não correspondem com aquilo que vocês falam. É a mesma coisa que esse povo aqui está praticando, ó. E Deus vai falar, lavai-vos, purificai-vos, tirai de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Ele fala assim, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vou parar por aqui, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. Então, como foi dito lá no outro vídeo lá, Tiago 1:27, né, foi dito o seguinte, a religião pura e sem mácula para com Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e viver sem contaminar desse mundo, ou seja, não se contaminar com esse mundo, ou seja, ajudar os menos favorecidos. Como eu expliquei no outro vídeo, essa classe de pessoas aqui, viúvas, órfãos, em alguns lugares vai estar estrangeiros também, eram classes de pessoas desamparadas, eram classes de pessoas fragilizadas, pessoas que precisavam do auxílio das outras pessoas. Se você for ver aqui em Isaías, aqui, esse contexto aqui dos religiosos, aqui, a religiosidade naquela época ela estava muito intrínseca à política. Muitos desses homens aqui religiosos, eles faziam parte da política também, e eles poderiam ajudar essas pessoas, mas ao invés de ajudar essas pessoas, o que eles faziam? Eles acabavam colocando mais fardos pesados em cima das costas dessas pessoas, o que desagradava veemente a Deus, o que desagradava
veemente a Deus. Então Deus ele faz uma dura repreensão a esse povo. Já imaginou? Você imagina? O Vinícius vai para o culto todo dia, sacrifica-se todo dia, levanta de madrugada, ora. O Vinícius ajuda a limpar a igreja, o Vinícius faz isso, o Vinícius ajuda o pastor, o Vinícius chega cedo, é o primeiro a chegar na igreja, é o último a sair. Porque muitos têm isso como salvo-induto, entendeu, amados? Eu estou fazendo tudo isso, então Deus está aprovando a minha conduta. Eu posso prejudicar o outro, eu posso fofocar, eu posso ter o meu olhar altivo, eu posso ser arrogante, eu posso ser soberbo, eu posso ser prepotente, eu posso ser uma pessoa que eu posso pisar nas pessoas porque eu levo o nome de Deus no meu peito. Então as pessoas elas têm isso como salvo-induto e com isso elas não pensam que elas precisam de melhorar como pessoas por dentro. Ou seja, eu mostro que eu sou cristão, que eu sou crente, que eu sou um religioso, e aí tá tudo bem, porque o homem é assim, amados, o homem ele consegue ver fora, mas Deus ele vê dentro. Muitos vão ali, a pessoa que está fora pensa assim, ali lá vai um servo de Deus, ali lá vai um servo de Deus, porque talvez muitas vezes pela camisa, né, pelo paletó, pelo sapato, pela Bíblia debaixo do braço. Não estou querendo dizer com isso, no entanto, que a pessoa ela não deva carregar uma Bíblia, que a pessoa não deva se vestir bem com um paletó, né, com uma saia longa, bonita, nada disso. Só estou dizendo que muitos invertem, né, os princípios, pegam coisas secundárias e colocam no lugar de coisas primárias, e pega coisas primárias e coloca no lugar de coisas secundárias. Então Deus ele não se agrada disso. Deus ele detesta a hipocrisia humana. O que é a hipocrisia humana? É isso. A hipocrisia humana é quando eu deixo de fazer aquilo que verdadeiramente agrada a Deus e passo a fazer coisas que aos olhos da humanidade são coisas boas, né? Porque a humanidade só enxerga o exterior, a aparência. Então o ser humano ali acha que está tudo bem comigo, mas muitas das vezes por dentro, aonde Deus ele enxerga, não está. Então nisso que pega. Encerro aqui agora dizendo: esse povo achava que estava agradando a Deus, levava seus sacrifícios, faziam suas ofertas, queimavam seus incensos aromáticos, né, praticavam os seus cultos, faziam as suas festas, faziam as suas festas solenes, achando que estavam agradando a Deus. Mas quando eles acabavam de fazer tudo isso, eles estavam lá praticando maldade com os menos favorecidos. Eles faziam o quê? Eles faziam muitas coisas que desagradavam a Deus, principalmente com os oprimidos, com os órfãos e com as viúvas, que eram as pessoas que mais necessitavam de apoio naquela época. Hoje, como eu acabei de dizer lá naquele outro vídeo, hoje existem os programas sociais governamentais que ajudam as pessoas menos favorecidas. Antigamente não era assim. Antigamente, se ninguém ajudasse esse povo sofria e muito. Então Deus ele fazia duras repreensões a esses poderosos. Deixo esse entendimento aqui nesse vídeo e que nós possamos compreender melhor a palavra do Senhor a cada dia.